E hoje o juiz federal Sérgio Moro concedeu a primeira entrevista coletiva desde que assumiu a Operação Lava Jato. E também depois de aceitar o convite para ser o novo ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. O repórter Paulo Leite acompanhou e traz agora ao vivo de Curitiba outros detalhes. Boa noite, Paulo. Oi, Pedro, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Foi uma longa entrevista aqui hoje em Curitiba, 1h50 de entrevista coletiva e respostas a 31 perguntas. Respostas polêmicas muitas vezes. Sérgio Moro defendeu, por exemplo, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em alguns casos, como assassinato e estupro, por exemplo. Também defendeu a possibilidade de prisão depois de uma decisão de segunda instância, que é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. E falou sobre o chamado excludente de ilicitude. Em muitas cidades que têm partes aí dominadas pelo crime organizado, a gente costuma ver aí, o confronto de policiais com traficantes, com fuzis inclusive. A polícia deve esperar o primeiro tiro ou pode dar esse primeiro tiro. Esse tema polêmico também foi comentado aqui hoje. Depois, Sérgio Moro falou da relação dele com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Definiu Bolsonaro como um homem sensato e moderado. A gente separou outros trechos. Veja aí. A liberdade de imprensa foi fundamental, o trabalho da imprensa foi fundamental na Operação Lava Jato, porque informou a população desses crimes que foram descobertos, investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Não escondeu esses fatos, revelou esses fatos mesmo quando envolviam políticos de espectros os mais diferenciados e, então, também essa entrevista tem esse propósito de render uma homenagem ao papel da imprensa. Eu aceitei esse convite porque entendi que havia convergências importantes, especialmente no que se refere a essa agenda anticorrupção e agenda anticrime organizado, deixando muito claro que tudo seria realizado com base, e essa é a posição firme do presidente eleito, com base na Constituição, com base nas leis e com base nos direitos fundamentais. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implementar uma forte agenda anticorrupção, e aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anticrime organizado. A ideia é que, e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado. A ideia é que essas reformas sejam propostas simples e que possam ser aprovadas em um breve tempo. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas, e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência, como por sua integridade, estão sendo considerados. Todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. O que existe é um crime que foi descoberto, investigado e provado, e as Cortes de Justiça apenas reconheceram esses fatos e impuseram a pena prevista da lei. Ou seja, as Cortes de Justiça apenas cumpriram aí o seu dever e não poderia ser diferente. Eu não posso pautar a minha vida com base numa fantasia, num álibi falso de perseguição política.